ora, adora, jejua e chora. Um povo que não negociou, um povo que não abre mão do reino de Deus, porque ama o rei. Existe um povo que não se dobrou, um povo que permaneceu, que ora, adora, jejua e chora. Um povo que não negociou, um povo que não abre mão do reino de Deus, porque ama o rei. Eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Existe um povo que não se dobrou, um povo que permaneceu, que ora, adora, jejua e chora. Um povo que não negociou, um povo que não abre mão do reino de Deus, porque ama o rei. Eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida. Eis-nos aqui, não nos dobramos. Eis-nos aqui, no monte estamos. Eis-nos aqui, que venha o teu reino. Eis-nos aqui, não nos dobramos. Eis-nos aqui, no monte estamos. Eis-nos aqui, que venha o teu reino. Eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Nós te amamos, Senhor, e por isso nos entregamos a Ti, Pai. Entregamos tudo que temos e tudo que somos. E por isso, como igreja, vamos declarar neste momento que nós amamos a Ele. Eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida eu amo o rei com tudo que sou. Isso nunca vai mudar. Todos os dias da minha vida eu
Aleluia, Senhor. Se essa declaração de amor que a igreja acaba de dizer ao Senhor, que todos os dias de nossas vidas seremos aquela igreja que ama o Rei. E se amamos ao Rei deste reino, andaremos firmados no reino que Ele tem para cada um de nós. Porém, amados, teremos que viver e estabelecer a cultura do reino de Deus sobre esta terra. Por isso, amados, com uma salva de palmas e muita alegria, vamos declarar a canção que nos enche, dizendo que a cultura do reino é vivida por uma igreja praticante da palavra. Amém, igreja? Vamos nas palmas. Já chegou o tempo de mudar o jeito em que vivemos. Vamos avançar, porque teu reino está em nós. Cabe a mim manifestar. Já chegou o tempo de mudar o jeito em que vivemos. Vamos avançar, porque teu reino está em nós. Cabe a mim manifestar. Com tua cultura e tua vida, vamos mudar essa terra, transformar essa terra, manifestando a tua cultura, manifestando a tua justiça. Com tua cultura e tua vida, vamos mudar essa terra, transformar essa terra, manifestando a tua cultura, manifestando a tua justiça. Sei que a tua cultura está sobre minha vida. A tua cultura está sobre minha casa, sobre minha casa. A tua cultura está sobre meu bairro, sobre meu bairro. A tua cultura está sobre essa cidade e todas as nações. Com tua cultura e tua vida, vamos mudar essa terra, transformar essa terra, manifestando a tua cultura, manifestando a tua justiça. Manifestação da cultura e da justiça do reino dos céus sobre esta terra. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém.
Que assim seja. Que assim seja em nossas vidas. Que possamos ser participantes ativos da cultura do reino de Deus. Amém? Porque isso é vontade de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas e para as nossas famílias. Amém? Podeis sentar-vos, queridos. Muito gratificante estarmos todos juntos participando desse seminário. E hoje nós estamos no 7º dia de primícia. Amém? No dia 7, um dia profético, um dia que o Senhor precisa ver em nós toda a sua obra realizada. Amém? E durante esses 7 dias, nós estivermos, amados, juntos, em família, ouvindo, buscando direcionamento de Deus para a nossa geração. Amém? Então precisamos ser famílias que vivem a cultura do reino de Deus nessa terra. Amém, queridos? Então nós estamos no 7º dia de primícia. Nós estamos encerrando hoje o 7º dia de primícia. Amém? E nós estamos no 3º dia do seminário Cultura da Casa Paterna. Um módulo incrível, um módulo que foi divino, um módulo que nos ensinou, nos direcionou a uma nova vida. Amém? Para sermos lapidados pelo Senhor. Então, amados, a escola de fundamentos, ela está em recesso, amém? Do dia 3, do dia 10 e 17 de janeiro, nós não teremos escola de fundamentos, amém? E a gente vai estar lançando qualquer informação, amados, no grupo, amém? No grupo da Casa Paterna, nós estamos lançando qualquer informação a respeito da escola de fundamentos, amém? Então, quando nós voltarmos do recesso, eu quero todo mundo aqui com força total, com as energias renovadas no domingo de manhã, amém? Eu não quero ninguém faltando. Então, queridos, eu quero que vocês aproveitem o máximo esse dia. E no domingo nós estaremos finalizando, queridos, o seminário Cultura da Casa Paterna. Então, sexta e sábado, vocês estejam em família, amém? E retornaremos ao seminário no domingo às 18 horas. Entendido? Qualquer dúvida, nos comunique, amém? Então, nesse momento, eu quero chamar aqui o mestre Michael, que vai dar continuidade ao seminário e que Deus vai usá-lo poderosamente para trazer uma palavra de direção para a igreja. Amém, amados? Aplauda ao Senhor, de fato. Ótima noite a todos, paz e justiça do reino de Deus, amém? Estamos todos bem, todos alegres, felizes, porque a palavra do Senhor ela é edificante, certo? Acabamos de o quê? De glorificar o Senhor diante do louvor, certo? Então daremos continuidade com a palavra. Aqueles que não me conhecem, me chamo Michael Crisóstomo, sou filho dessa casa paterna. E tudo aquilo que nós estamos transbordando, amados, acerca do seminário, diante de tudo aquilo que foi trazido nesse período, é justamente o quê? Construído dentro da casa paterna. E é justamente isso que nós queremos sempre trabalhar e edificar a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje eu estarei trazendo uma mensagem acerca de Jesus trouxe o modelo de cultura do céu à terra. Você crê nisso, amado? Que Jesus ele foi um grande modelo nessa terra para nós. Que Jesus ele foi um grande exemplo para todos nós. Amém? Então que nesse momento a gente possa atentar para aquilo que o Senhor venha trazer diante de nossas vidas, diante de tudo aquilo que Ele vem acrescentando cada vez mais. E diante de tudo isso, amado, nós precisamos sempre compreender algo. Que Jesus, quando Ele veio justamente para o quê? Para manifestar a vontade de quem? Vontade do Pai, certo? Então Ele sempre vai trabalhar por aquilo que Deus destinou para que Ele fizesse. E dentro desse mesmo princípio, amado, nós precisamos também trabalhar. Dentro desse mesmo princípio, nós também precisamos o quê? Manifestar acerca do reino de Deus, certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 19, 1. Salmos 19, 1. E cada vez mais foque na introdução que fizemos, que é justamente acerca do modelo de cultura que Jesus veio estabelecer esta terra, certo?
Salmo 19:1 diz o seguinte: se vamos falar, amados, acerca do modelo da cultura que há no céu para que se manifeste na terra, nós precisamos compreender algo. E olha aqui o Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de, e o firmamento anuncia as obras de suas. Amém? Então atentem em algo. Novamente, os céus proclamam a glória de. Isso acontece onde, amados? Os céus, amém? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então entenda algo, amado. Os céus proclamam a glória de Deus. Lembra que eu falei logamente na introdução justamente que nós iremos trabalhar com que? O modelo da cultura que existe no céu manifesto diante da terra. E vemos agora neste momento o que é manifesto nos céus, o que? Proclamam a glória de Deus. Eu pergunto a você, amado, diante desse pequeno trecho, você lendo essa mensagem, o que você entende já de imediato que você precisa trabalhar nesta terra? E você precisa olhar para Jesus como modelo, assim como manifestou no céu para manifestar na terra. O quê? O que todos nós precisamos fazer? Manifestar a glória do... Os céus proclamam a glória de Deus. Então nós precisamos também trabalhar desta mesma maneira, amados, proclamando a glória de Deus. Amém? Assim como é no céu, como é na terra. E isso nós vamos ver em Mateus 6, versículo 9. Abra sua Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 6, versículo 9. Entenda algo, amados, para que nós possamos compreender cada vez mais a nossa ação, aquilo que nós precisamos trabalhar diante do reino de Deus para manifestar nessa terra, nós precisamos compreender de fato o que Jesus ele também veio manifestar diante dessa terra, certo? E olha que diz em Mateus 6, versículo 9. Fala acerca da oração. E atentem no quesito. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no... santificado seja o teu... Venha o quê? O teu reino. Faça-se a tua... assim na terra como é no... Essa vontade já é feita onde, amado? No céu. Diga para o seu irmão, no céu. E a palavra aqui nos diz que justamente, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no... Então eu pergunto a vocês, amados, o que de fato precisa se manifestar na terra? Fale, a vontade de Deus. Declare, a vontade de Deus. É a sua vontade ou a vontade de Deus? E essa vontade nós vemos aqui justamente que ela já é manifesta nos céus. Amém? E diz, venha o teu reino. Então olha só, amados, quando você compreende a palavra, venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Novamente, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso já é estabelecido nos céus, amados. Nós precisamos compreender isso. Porém, nós precisamos estabelecer o quê? Na terra. Amém? A vontade de Deus. E diante de tudo isso, amados, nós vamos trabalhar um pouco mais adiante para compreender justamente acerca da vontade de Deus. Porque quando você entende com a vontade de Deus, você vai trabalhar pelo mesmo propósito que Cristo Jesus trabalhou. Amém? Então, entendido de tudo isso, nós vamos avançando. Vamos até João, capítulo 6, versículo 38. E o que é interessante, amados, quando esse versículo ele diz o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E muitos de nós, né, amados, por muitas situações, quando você se deparar em ter que trabalhar a vontade de Deus, você vai ter que se submeter à tua vontade. De fato, você vai ter que entender que a palavra de Deus nos direciona a fazer algo, e diante disso nós precisamos o quê? Submeter. Amém? Porque a vontade, amados, é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. E entendido disso, nós sempre precisamos o quê? Trabalhar para que nós possamos nos subjugar diante da palavra de Deus. Não é diante do homem, não é diante de outra pessoa, mas diante daquilo que Deus direciona para a sua vida. Amém? E se nós queremos ser justamente esses instrumentos de manifestação daquilo que já acontece nos céus para manifestar na terra,
nós precisamos entender que, em primeiro lugar, precisamos buscar o reino de Deus, como nós vimos anteriormente na oração. Porém, que seja a vontade de Deus em primeiro lugar. Certo? Em João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me... É justamente isso que eu estou comentando. Lembra que nós falamos que os céus já manifestam o que? A vontade de Deus. E nós precisamos manifestar na terra, assim como é no céu, seja na terra. Manifestar a vontade de Deus. E aqui nós vamos ver justamente qual é a vontade de Deus. Você entende? E quando você começa a compreender qual é a vontade de Deus, você vai compreender justamente o trabalho que Cristo Jesus ele veio também estabelecer diante dessa terra. E nós fazemos parte do quê? Daquilo que Jesus começou e precisamos dar continuidade. Amém? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade do que me enviou é esta. Atentem. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Amados, dentro da escola, nós trabalhamos justamente o quê? A questão do do evangelismo. Você entende isso? E diante de tudo isso, muitas pessoas, amados, irão procurar você diante daquilo que você já teve experiência com Deus, assim como muitos de nós também procuramos outras pessoas também que tiveram experiência diante de Deus. Não é verdade? E diante de tudo isso, nós estaremos o quê? Trabalhando numa estrutura na qual Jesus Cristo ele iniciou. Na qual Jesus Cristo ele deu continuidade e nós precisamos trabalhar cada vez mais. Amém? 40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Lembra que nós precisamos estabelecer a vontade de Deus? Então vamos lá. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem o quê? E eu o ressuscite no último dia. Então, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Amém? Então é justamente isso. Ter a vida eterna. Então, diante de tudo isso, amados, nós precisamos compreender qual a vontade de Deus. Amém? E compreendendo qual é a vontade de Deus, nós vamos o quê? Nos alinhar com essa mesma vontade. Alinhar com aquilo que o Senhor estabeleceu diante dessa terra. Lembra que a palavra diz que Jesus ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Se Jesus veio fazer a vontade do Pai, nós também precisamos ter o quê? Trabalhar na mesma cultura que foi estabelecida por Cristo Jesus. Amém? E dessa maneira nós iremos trabalhar de forma alinhada e consciente. Porque de fato, amado, para aqueles que de fato buscam a palavra de Deus e assim trabalham em suas vidas, elas vão agir de forma consciente. Porque muitas das vezes as suas emoções elas podem vir à tona, certo? E quando as emoções vêm à tona, amados, entra justamente na questão do quê? Entra na questão da tua vontade. Lembra que nós estamos o quê? Para estabelecer o quê? A vontade de Deus. E quando nós estamos entendidos que precisamos estabelecer a vontade de Deus, a nossa vontade, amado, deixa ela de lado. Amém? Eu falo, deixar a vontade de lado muitas das vezes é desafiador, não é desafiador? Sim ou não? É desafiador. Mas quando você entende que a vontade de Deus está acima de todas as coisas, a tua vontade ela não vai ser nada, amado. Aí entra naquela questão que eu falei, que nós precisamos subjugar muitas questões nossas para estabelecer a vontade de Deus. Assim como Cristo Jesus ele estabeleceu diante daquele período que ele esteve na terra, assim seremos nós. Amém? Você crê nisso? Que você é uma ferramenta de Deus para essa terra? Você crê que você veio estabelecer também algo da parte de Deus? Que você tem um propósito diante dessa terra? Amém? Creia nisso, amados, porque de fato, nenhum de nós fomos criados para ficar à toa, certo? Não fique à toa, de fato, esteja alinhado com a palavra de Deus, atente para aquilo que a palavra vem nos direcionando para estabelecer essa cultura. Assim como Cristo Jesus foi o modelo diante de nós. Vamos até o João 17, verso 3. E vimos aí qual foi a vontade do Pai, certo? E para entender mais, justamente a questão,
quando Jesus ele termina dizendo o seguinte neste versículo, no verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem o quê? A vida eterna, é o que vimos anteriormente, certo? Para que tenha a vida eterna e eu ressuscite no último dia. E vamos João 17:3, que diz o seguinte: o que é a vida eterna? Então veja algo, amados, que justamente diante de tudo aquilo que foi estabelecido e que nós precisamos dar continuidade, há princípios e valores que nós precisamos seguir. Há princípios e valores estabelecidos na qual nós precisamos o quê? Estar alinhado com esses princípios. Amém? E diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheças a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E atente a algo, amados. Nós vimos que nós precisamos o quê? Estabelecer a vontade de Deus. Assim como é nos céus, precisamos estabelecer na terra. Amém? E precisamos também entender a questão da vida eterna, porque quando Jesus ele vem estabelecer, ele vem trazer a vida eterna para todos. Amém? Todos creem que precisam trabalhar dessa maneira, justamente com os mesmos princípios, com os mesmos valores que Cristo Jesus estabeleceu. Amém? E isso, novamente, não está enquadrado às tuas vontades. Não está enquadrado o teu querer. Está de fato enquadrado o quê? Aquilo que Deus estabelece. A vontade dele que seja feita aqui na terra. Para justamente o quê? Para que se tenha a vida eterna. E novamente, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Amém? Aí eu pergunto a você, diante desta palavra, qual o nível de entendimento e de conhecimento que você tem do Deus verdadeiro? Porque muitas das vezes a sociedade ou uma cultura na qual você foi inserido vai te apresentar outros deuses. Que muitas das vezes você vai pensar que é uma verdade. Muitas das vezes você vai entender que essa cultura de fato é uma verdade. Mas quando você procura mergulhar, quando você procura entender a palavra de Deus, e diante de tudo aquilo que já foi ensinado, se você participou, diante de toda a escola e viu que a questão cultural ela tem uma influência muito forte, mas porém a cultura do reino de Deus ela vem para sobressair toda e qualquer estrutura, você de fato vai trabalhar e manifestar essa cultura. Amém? E que essa cultura esteja sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua geração, cada vez mais. Amém? Então que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então como foi? Jesus foi enviado para esta terra para estabelecer algo. E nós também, amados, nós somos enviados a esta terra para estabelecer algo. Amém? Creia, você não nasceu apenas para crescer, procriar e morrer. Você tem um propósito diante dessa terra. A sua vida tem um propósito diante dessa terra. É entendido que diante deste propósito, amado, o inimigo ele não vai ficar parado. Ele vai querer trabalhar, ele vai querer manifestar algo na sua vida. Mas quando você compreende que você tem uma aliança, que você precisa manifestar a vontade de Deus, na qual Jesus deu início e eu preciso dar continuidade, essas estruturas vão ser quebradas diante da palavra de Deus que você vem buscando. Amém? E é quebrado de que maneira, amados? Quando você pratica. Quando você pega a palavra, você pratica. Quando você recebe uma semente, que é a palavra de Deus, e você semeia, cultiva para dar bons frutos. E você pratica. Amém? Eu posso falar por mim, amados. E cada um tem a seu próprio nível de discernimento. Quando falamos de escola de fundamentos, fundamento é justamente para ter uma base, amados. Se você vem justamente para receber a direção da palavra de Deus diante da escola, de fato, a escola vem te acrescentando, vem te alimentando, vem te ensinando, para que você venha o quê? A crescer cada vez mais diante do entendimento da palavra, venha crescer cada vez mais diante daquilo que Deus já destinou para a tua vida. Passamos um bom período falando acerca da cultura da casa paterna. E diante disso você precisa também fazer uma retrospectiva e entender o que de fato eu estabeleci sobre a minha vida, sobre a minha casa, diante de toda essa direção que foi derramada sobre a minha vida. Amém? Então, diante de tudo isso, amados, tenha consciência e trabalhe cada vez mais para estabelecer essa cultura sobre a tua vida e a tua casa. Vamos até Lucas, capítulo 2, verso 48. Porque nós precisamos entender também, amados, como nós precisamos manifestar a vontade do Pai. Entenda algo, para manifestar a vontade do Pai, todos nós iremos passar por processos. Amém?
Lucas capítulo 2. Verso 48. Acharam? Amém? Diz o seguinte: logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. Aqui, amados, quando você lê todo o contexto da palavra, é o momento que José e Maria estão retornando do momento do momento da festa que eles foram estabelecer lá como cultura. Amém? Então, quando eles estão retornando, Jesus ele fica onde? Fica no templo. Porém, José e Maria eles só se dão conta depois de um dia de viagem. E quando eles retornam, eles veem Jesus dentro do templo fazendo algo. E é justamente o que transcorre aqui. Verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Amém? E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Verso 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e grandeza diante de Deus e dos homens. Entenda algo nesse pequeno trecho, amados. Aqui nós podemos ver que Jesus, ainda jovem, ele já entendia que precisava manifestar a vontade de Deus. Ele já entendia que precisava compreender cada vez mais aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dele. E ele ainda jovem estava no meio de doutores, discorrendo a palavra, transmitindo a palavra de Deus. E a palavra fala aqui que muitos se admiravam daquilo que Jesus transmitia, certo? Então nós precisamos entender que não é questão de idade, não é uma questão na qual o Senhor vai limitar, mas todos aqueles que aqui estão, já estão na condição de quê? De manifestar a vontade de Deus. Aqui eu estou vendo que tem bastante jovens, certo? Aqui Jesus era jovem, e ele já manifestava cada vez mais aquilo que ele aprendia da vontade de Deus. Amém? E o que é interessante, que no verso 51 diz assim, ó: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes o quê? Submisso. Amém? Ainda que Jesus, ele sabe que veio estabelecer algo da parte do Pai, mas a submissão a seus pais era de fato verdadeiro. Amém? Dificilmente hoje nós vamos ver jovens que de fato que são submissos a seus pais por muitas questões, certo? Por situações que eles mesmos entendem como uma verdade. Mas você que é pai, você que é mãe, você precisa entender que precisa estabelecer uma cultura na vida do seu filho. Amém? Independente da idade, você precisa ser o quê? O exemplo para estabelecer essa cultura. Cada vez mais. E essa cultura, amados, na qual nós estamos vendo aqui, que temos como modelo a cultura de Cristo Jesus, que estabeleceu no céu diante da terra, isso começa dentro de casa, amados. Isso começa dentro da nossa casa. Então, cada vez mais que nós estamos o quê? Nos alimentando da palavra e recebendo a direção da palavra, a primeira ação sempre vai ser na nossa vida para estabelecer em nossa família. Amém? Amém? E assim seja diante da vida desses jovens, que eles tenham a mesma compreensão, que eles têm essa capacidade de estabelecer, que eles têm essa capacidade de manifestar, eles têm essa capacidade de manifestar toda a vontade de Deus diante dessa terra. Amém? E faça a diferença diante dessa juventude que a gente vê hoje. No verso 52 diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e grandeza diante de Deus. E amados, para você crescer em sabedoria e grandeza diante de Deus, de fato, você precisa estar o quê? Cada vez mais aliançado diante da palavra. Cada vez mais manifestando e conhecendo a palavra de Deus. Amém? Às vezes para o jovem deve ser muito desafiador, né? Dependendo da cultura que o jovem nasceu, é muito desafiador. Por isso que os pais eles precisam ser um exemplo dentro de casa. Aqui tem muitos pais que têm filhos já de uma certa idade. Você, pai, você, mãe, você precisa ser exemplo dentro de casa para seus filhos. Porque, de fato, quando você é exemplo, seus filhos vão ter o quê? Referência a quem seguir. Para justamente estabelecer e estar alinhado diante de tudo aquilo que precisa ser estabelecido como vontade do Senhor. Amém? E diante daquilo que nós estamos trabalhando justamente para a manifestação da vontade, vamos até Mateus, capítulo 3,
verso 13. Amém? Como eu comentei, para manifestar a vontade de Deus, todos precisamos passar por processos. E nós vamos ver aqui justamente um processo que de fato aconteceu. Mateus capítulo 3, verso 13. Diz o seguinte, amados. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão. Estamos trabalhando o quê? Que Jesus é o modelo, certo? Então vamos ver o modelo que Jesus manifestou. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então entenda algo, amados. Jesus, quando ele veio, ainda jovem, ele manifestava já a vontade do Pai, certo? Porém, houve processos na vida dele, na qual ele precisava passar. E um dos processos é justamente a questão do batismo. E todos nós também passamos por esses processos, certo? A questão de se arrepender, a questão de se batizar, justamente para nascer novamente. E olha, entenda algo. Jesus, ele não tinha pecado, certo? E mesmo assim passou por este processo. Então olhe para você. Todos nós temos pecado, amém? Então nós precisamos passar por este processo. Porque, amados, quando você passa por esse processo, você entende e compreende que aquela cultura antiga, que aquilo que eu vivia como uma verdade, ela já ficou para trás. E eu preciso estabelecer uma nova cultura. Estabelecendo uma nova cultura, eu começo a manifestar o quê? A vontade de Deus. Amém? Então todos esses processos são necessários diante da nossa vida. Vamos ver um outro processo, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, desde o verso 1. Diz o seguinte. Então atente para um outro processo. Aqui nós vamos ver justamente Jesus quando ele está passando por um momento de tentação, certo? Diz o seguinte. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aonde, amados? No deserto. Você que estava aqui ontem, veja o vídeo de ontem e você vai entender cada vez mais aquilo que foi decretado no dia de ontem, a questão dos desertos. Amém? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Amados, todos nós, quando estivermos passando pelo nosso processo, na qual de nascer de novo, tenha certeza, amados, a sua identidade, ela vai ser questionada. Mas quando você tem a direção da palavra de Deus e você a vive e a pratica, a sua identidade você não pode negociar. Amém? E aqui nós vemos justamente que o inimigo tentando, Senhor, justamente na questão da identidade e da paternidade. Você entende isso? Então, de fato, amados, por diante de todo o processo, o inimigo ele vai estabelecer algo para te tirar desta rota. E se você parar para analisar a sua vida, com certeza você vai ter um histórico aí que, de fato, o inimigo ele se levantou em algum momento para estabelecer o quê? Para que você saísse dessa rota. Você entende isso? Esse é um primeiro momento. E o que é interessante no verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: está o quê? Está o quê? Escrito: não só de pão viverá o homem. Você entende a importância de conhecer a palavra, amados? Porque em um momento de guerra, se você não tem conhecimento da palavra, você vai ficar desprotegido. Amém? Então, quando você compreende a palavra e a pratica, isso de fato gera uma cultura em você. E quando gera essa cultura, você vai trabalhar e manifestar cada vez mais. Certo? Seguindo. E levando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E dou a quem quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Detalhe, amados, diante desse processo no qual você vai estar trabalhando para estabelecer a vontade de Deus, muitas coisas serão que manifesta para que você saia desta rota. Muitas coisas vão ser justamente lhe mostrado para que você venha negociar esta rota. Um exemplo claro, por exemplo, quem é empreendedor. Neste período você sempre vai ver algumas situações na qual que muitas pessoas vão se levantar para fazer o quê? Corrupção, para que você faça uma atitude ilícita. Você entende isso? Quando você compreende que você veio estabelecer a vontade de Deus, você já vai entender o quê? Que desta maneira eu não posso praticar. Estou dando um exemplo. Agora olha para a sua vida, diante daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O que o inimigo vem trazendo para corromper esta identidade? Para corromper a tua direção, para corromper aquilo que Deus espera que você faça como vontade dele. Porque, amados, quando você olha e você analisa o que você tem feito, de fato, é aqui que eu preciso trabalhar, é aqui que eu preciso começar, é aqui que eu preciso reestruturar tudo aquilo que foi destruído. E cada vez mais caminhar aliançado com aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Amém? Então, verso 7 diz o seguinte: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. E ele sempre vai querer, amados, que você adore outra coisa, uma outra cultura. Que você adore o dinheiro, que você adore o seu trabalho, que você adore as demais coisas. Isso tudo vai te afastar da palavra de Deus. Isso tudo vai te afastar daquilo que Deus quer entregar para a tua vida enquanto direção. Amém? Então, aí, verso 8. Mas Jesus respondeu, está o quê? Escrito novamente: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Amados, se você compreender esta palavra, você não negocia mais nada na tua vida. Você não negocia mais nada na tua vida. Ainda que tenham situações, e muitas situações acontecem o quê? Dentro de casa, certo? Ainda que tenha situações, você não vai negociar. Você vai estabelecer aquilo que Deus disse para você. E adorarás, e só a eles dará culto. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, o inimigo ele tentou por 2 vezes, e Jesus respondeu por 2 vezes que está escrito. Então o inimigo usou a própria palavra para tentar o quê? Enganar Cristo, enganar a Jesus. Entenda algo, amados, quando você compreende da palavra e você a vive, ainda que venha uma outra posição usando a palavra, você não vai cair na cilada do inimigo. Amém? Então por isso que é importante você manifestar e viver a palavra cada vez mais. E diz, verso 12: respondeu-lhe Jesus, dito esta: não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram tentações de toda sorte, apartou dele o diabo até o momento oportuno. Amados, por que eu transcorro este versículo aqui em específico? Porque nós precisamos ter Cristo como exemplo. A própria palavra fala o quê? Que Jesus Cristo é o quê? É o cabeça. Não é o cabeça? Então nós sempre precisamos ter Ele como modelo. E como foi visto no início, como é estabelecido no céu, precisa ser estabelecido na terra. E o que precisa ser estabelecido na terra? A vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus garante o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna? Conhecer a Deus, certo? E entender que Jesus Cristo ele veio justamente a essa terra enviada por Deus. Você entende isso? E quando você trabalha também dentro desses mesmos princípios, você vai trabalhar dentro desta mesma direção. Entendido novamente. Primeiramente começa onde? Em minha vida. Diga. Começa onde? Minha vida. Na minha casa. Amém? E na minha família. E diante de tudo isso você vai estabelecer aquilo que Deus espera sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, cada vez mais. Entenda que Cristo Jesus ele é o único modelo para nós, amados. O único modelo para nós. E não há outro na qual nós precisamos buscar. Amém? Então que diante desta palavra você venha compreender uma pequena passagem diante daquilo que Jesus foi o modelo como cultura do céu estabelecendo aqui na terra. E que cada um de nós temos justamente o quê? Essa atividade ou esse propósito para se cumprir. Amém? Então que este momento você dê um aplauso ao Senhor diante desta palavra. Amém?
Quero chamar aqui meu amado irmão João para dar continuidade ao seminário. Aleluia, amados. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor e celebrar essa palavra, amém? Precisamos celebrar essa palavra porque ela é fonte de vida. Aleluias. Glória a Deus. Amados, você que está aqui nessa noite, eu gostaria que você exigisse um pouco mais da sua atenção, exigisse um pouco mais do seu corpo físico e que você ficasse antenado, porque esses 7 primeiros dias, ele define todo o ano que você vai viver, amém, amados? 2021, ele depende desses 7 dias, porque esses 7 dias você vai entender o que é primícia, primiciar ao Senhor. Você foi direcionado com muitas coisas da parte de Deus, e você vai trabalhar durante todo o ano, e esse ano vai ser uma bênção na sua vida, amém, amados? Será de grandes conquistas, e eu quero nessa noite trazer para você uma direção da parte de Deus pela sua palavra, que é levantando uma geração com a cultura da casa paterna, amém, amados? Você pode me perguntar, por que cultura da casa paterna é essa? A cultura da casa paterna é a cultura do reino de Deus, amém, amados? Se você não compreender isso, você não vai compreender os ensinos que fluem dessa casa paterna. Se você não entender que a cultura do reino de Deus, ou a cultura da casa paterna é uma só, então você não vai compreender. Amém, amados? O destino que Deus tem para a sua vida depende muito de você compreender isso nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos, ele narra, amados, todo o contexto de uma igreja depois que Jesus morreu. Depois que Jesus ressuscitou. Jesus, ele veio, fez tudo o que tinha que ser feito, cumpriu o que tinha que ser cumprido, ensinou e começou a fazer. Ele começou a fazer e depois ele ensinou, amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu queria trazer nessa noite 4 pontos que definem se você está dentro da cultura da casa paterna. Amém, amados? E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1. Fiz o meu primeiro tratado aqui, há quem diga que foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e aqui ele está falando que ele fez o primeiro tratado dele, ele está falando no livro de Lucas, e ele faz uma menção a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, diga acerca de tudo, que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Lucas, no livro de Atos, ele está trazendo aqui um pouco, ele diz assim, na verdade ele cita aqui tudo, né? Que Jesus começou não só a fazer, como a ensinar. Então ele vai narrar tudo isso, e eu aconselho você a ler o livro de Atos com a luz do Espírito, amém, amados? E aí ele continua dizendo no versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo ao Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, e apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Amém, amados? O que Jesus falou durante toda a sua vida a respeito do reino de Deus. Morreu, ressuscitou, passou mais 40 dias com os seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus. Amém, amados? Seria inútil você passar a sua vida toda dando atenção para ensinos que não mudam a sua vida. Você crê e dizer que você vai para a igreja ou para a casa do Senhor e os ensinos não mudaram a sua vida. E eu fiquei muito maravilhado em ver todas as famílias aí no terceiro dia, né? Foi no terceiro dia de primícia, no 4º dia, reunindo na sua casa. Essa, amados, é um grande sinal para você. Se você não compreender isso, e você fizer simplesmente naquele dia, não muda nada a sua vida. Você precisa fazer toda semana, pelo menos uma vez por semana, aquele momento. Amém, amados? Deus startou você
naquele momento em que você decidiu se reunir com a sua família. Esse é o modelo das famílias do reino, das famílias que se reúnem aqui na casa paterna, amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor por esse ato poderoso que veio da nossa paternidade, o ensino poderoso que veio da nossa paternidade para nós, amém, amados? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a cultura do reino de Deus é a cultura da casa paterna. Agora olhe carinhoso para ele e diga assim: sabe por que você muitas das vezes não permanece na casa paterna? Porque você não compreende a cultura do reino de Deus. Os que não permaneceram porque não compreenderam, amém, amados? Então, amados, aqui começa um nível poderoso da igreja do Senhor. Essa é a pegada da igreja do Senhor. E ali Lucas narra tudo isso, né? E aí, amados, começa atos poderosos sobre a terra da igreja do Senhor Jesus. Eles entendendo o passo a passo que Deus tinha falado para ele através de Jesus, e eles esperaram ali. E aí o próximo episódio foi a vinda do Espírito Santo como promessa para eles. E depois que o Espírito Santo veio sobre eles, começou algo tremendo na terra, algo poderoso na terra, amém, amados? E que a primeira palavra do apóstolo Pedro foi ali uma grande colheita para o reino de Deus, amém? Então o primeiro passo é a cultura da casa paterna. Para você entrar na cultura da casa paterna, você precisa ser testemunho de Jesus, amém, amados? Ser testemunho de Jesus, amém, amados? Amém. Aleluias! Esse é o primeiro passo, você precisa ser testemunho de Jesus. Atos capítulo 2 e versículo 32. Quando veio tudo aquilo, quantos aqui já receberam o Espírito Santo de Deus? Pouca gente. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo de Deus? Você já recebeu? Quantos aqui já foram batizados? Então, só falta uma ação, amém, amados? Ser sensível à voz do Espírito Santo. Então, no momento em que você é testemunho, Atos 2, 32, quem abriu, acompanha aí, amém, amados? Atos 2, 32, que a palavra do Senhor diz assim, Atos 2, 32. E aqui já é um momento poderoso na vida de um jovem chamado Estevão, que depois eu quero falar um pouco sobre ele. E essa expressão, ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunho. E se você for ver, amados, esse jovem, ele falou algo poderoso da parte de Deus, mas na frente você vai ver aquilo que Deus fez sobre a vida de Estevão ali, sobre a vida dos apóstolos. Mas compreenda isso, a cultura do reino de Deus, você começa por ser testemunho de Jesus. Jesus, ele fez tudo que foi preciso ser feito, e ensinou tudo o que tinha que ser ensinado, e disse: agora vocês vão, e vocês vão fazer isso. E os apóstolos ensinaram outras pessoas, e essas outras pessoas têm a missão de ensinar outras pessoas, amém, amados? Então, no momento ali é muito bom aquele ato, e no momento que você se reúne com a sua família, é tremendo ou não é? Você se reunir em casa com a sua família para ler, para orar, ali para buscar a Deus, sim ou não? Mas você precisa entender que outras famílias também estão precisando disso. Outras famílias, e nesse dia 7, naquele momento foi tremendo e poderoso para nossas vidas. Porque nós atendemos famílias, nós levamos pessoas no hospital, nós fomos cumprir uma agenda na casa dos meus pais e voltamos e nos reunimos. Não simplesmente reunimos com a nossa família, mas reunimos, fizemos muita coisa nesse dia, amém, amados? Então nós precisamos compreender que o primeiro passo é nós nos tornarmos testemunhas de Jesus. A cultura da casa paterna exige isso de nós, amém, amados? A casa paterna é esse modelo. Quantos aqui receberam a nossa paternidade na sua casa? Todos aqui, eu acredito sem exceção todos, os que não levantaram a mão, porque não tem hábito de levantar a mão, mas já receberam
a nossa paternidade na sua casa. Amém? Quem aqui já recebeu a nossa paternidade para dormir na sua casa há um tempo atrás? Nós recebemos. Amém, amados? Então, se não tem modelo, se não tinha modelo, agora tem modelo. O que lhe resta, o que lhe falta? O que lhe falta? Fazer, amém, amados? Diga assim comigo, a cultura da casa paterna começa por ser testemunha de Jesus. E o segundo passo é ser sensível à voz do Espírito. Atos 8, 26. E agora vai começar uma história tremenda, tremenda e poderosa. A história de Estevão não sai da minha cabeça, né, mas eu citando Estevão antes do momento aqui, mas é tremendo a história aqui. Amados, você vê que no momento que a igreja crescia, o Espírito Santo veio, a palavra de Deus veio, a direção sobre os apóstolos veio. As pessoas começaram a crer em Jesus, a crer na pregação daqueles homens, daquelas famílias que se reuniam. E ali, amados, começou ali uma guerra ali, porque as pessoas estavam ali achando que as viúvas não estavam sendo assistidas e estavam reclamando ali ao povo de outras localidades, da Cilícia, da Ásia, e eles começaram a questionar. Os sirineus, os alexandrinos, eram pessoas que começaram a questionar os apóstolos e queriam que os apóstolos saíssem para fazer o que tinha que ser feito. E ali os apóstolos, vamos começar do versículo 4, Isaac. Versículo 3, e ali os apóstolos, cheios do Espírito Santo, deu uma direção. E aqui nessa direção você vai ver aqui um grupo de 7 pessoas, né? Vamos lá. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, eram pessoas da mesma fé, que tinha tido ensinamento, que passava pelos processos de formação. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, A cultura da casa paterna, ela exige isso, amém, amados? Que nós sejamos de boa reputação, jovens de boa reputação, mulheres de boa reputação, homens de boa reputação, chefes de família de boa reputação, empresários de boa reputação, amém, amados? Jovens empreendedores de boa reputação. Não é digno da cultura do reino se você é um jovem que está se reunindo e ministra a palavra, ensina, mas quando você vai negociar, você negocia fora da cultura do reino. E olha mais outro detalhe que ele diz: jovens de boa reputação, cheios de quem? Cheio da carnalidade, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuemos sobre este importante negócio. E aqui, amados, eu quero pular para o versículo 5, porque eu quero achar o nome desses jovens. Versículo 5. E a este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Diga, cheio de fé. Diga assim, a cultura da casa paterna. Atos capítulo 6 e versículo 5. Estamos no versículo 5. E a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga, a cultura da casa paterna nos exige que sejamos cheios de fé. Amém, amados? Você se alegra com essa palavra? E olha que continua dizendo aqui um nome de outro: e Filipe, e Procoro, e Nicanor. Depois você vai estudar sobre o nome desses homens, quem eles eram, quem eles participavam. E Timão, e Parmenais, e Nicolau, proselito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes oraram, lhes impuseram as mãos. E aqui vem um detalhe, amados, que eu queria que hoje fosse um divisor de água na sua vida. Você que tem ouvido aqui da palavra do Senhor, nessa casa paterna, você homem, você que já tem passado pelos processos, alguns processos, e que lhe traz a figura de um sacerdote, você vai ver aqui uma turma de sacerdotes que não cumpriam a fé, e uma outra turma que cumpriam e obedeciam a fé. Olha só o detalhe aqui, versículo 7.
E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes, e grande parte, não eram todos, obedeciam à fé. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está em que? Você se localiza onde no meio desse sacerdote? Você que é sacerdote. Você está no meio da grande parte, ou você está naquela parte que ficou sem obedecer à fé? Se posicione para que você seja um sacerdote que obedeça à fé. Amém, amados? Porque estar na cultura da casa paterna vai lhe exigir que você seja obediente à fé. E veja que obedecer à fé não é simplesmente você dizer: eu tenho fé em Deus, né? Você ouviu essa expressão? Algumas pessoas dizem: eu tenho fé em Deus que eu vou arrumar um emprego. Isso não tem muito a ver com uma fé emunar, amém, amados? Porque essa fé, pessoas que são pagãs, desobedecem a Deus, vivem na vida de pecado, conseguem. Que nível de fé é esse que você que diz que clama ao Deus Todo-Poderoso, o Deus dono do ouro e da prata, e você não consegue um emprego? É ou não é? Então a fé ela vai muito mais além do que isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. O que você espera? O que você espera de 2021? O que você espera de você? O que você está esperando de Deus? Amados, a cultura da casa paterna, ela vai nos levar a não ter medo de falar da cultura do reino de Deus, porque primeiro você é testemunha de Jesus, segundo você é sensível à voz do Espírito, quando a sua paternidade vier com uma direção, e eu digo porque eu passei por esses processos, não é fácil, mas também não é difícil nem impossível, é simplesmente você ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito através da sua paternidade, amém, amados? Por mais que lhe doa no momento, por mais que você não entenda, mas permaneça, porque isso vai mudar a tua vida, amém, amados? Isso vai mudar o teu histórico, isso vai mudar o teu destino, amém, amados? Então o primeiro ponto, para que você entenda o que é a cultura da casa da paternidade, você precisa se transformar numa testemunha, você precisa ser testemunha de Jesus, e você precisa ter sensibilidade à voz do Espírito, amém, amados? Passamos por uma experiência muito difícil essa semana, eu vou passando no carro e vem a voz, e eu parei e voltei, né? Foi graça, e ali eu deixei minha esposa em casa e voltei, e ali aconteceu algo tremendo, de um livramento poderoso da parte de Deus, e que depois eu conto o testemunho para os irmãos, amém, amados? Atos 7, versículo 51, e aqui, amados, Estevão cheio do Espírito Santo, ele fazia lá a distribuição da cesta básica lá para as viúvas que queriam, que estavam precisando, mas ele não fazia só isso não, amados. Estevão não fazia só isso não. Ele fazia isso porque foi-lhe incumbido, foi-lhe autorizado por sua paternidade espiritual, mas ele também, ele manifestava a cultura do reino de Deus, ele não tinha medo de falar, amados. Esse jovem era tão cheio do Espírito Santo, era tão cheio da sabedoria da parte de Deus, que em poucos minutos, ele falou sobre tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão. E aí depois ele vem falando sobre Isaac, depois ele fala sobre Jacó, e depois ele fala sobre os 12 patriarcas, e ele pega e traz um zoom para José, e fala tudo que Deus tinha feito sobre a vida de José, amados. E ele continua falando, e aí ele chega em Moisés, e fala sobre Moisés, o que Deus tinha falado sobre Moisés, o que Deus tinha falado pela boca de Moisés, e depois ele falou sobre Arão. Gente, o homem era cheio de Deus, meu amigo, cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento da revelação. Em menos de 3 horas ali ele fala sobre tudo, e você vai ver no capítulo 7, isso, amados, é tremendo. E aí quando ele chega também fala um pouco sobre Josué, o que Deus tinha feito sobre Josué, e ali ele falando, chegou em Davi, falou sobre tudo que Deus tinha falado sobre Davi, aí chegou em Salomão,
falou o que Deus tinha falado pela boca de Salomão, mas disse assim: o que Deus quer fazer não é o que Salomão quer fazer, porque o templo que Deus vai construir não é feito por mão de homens. Amém, amados? E ele despertou uma ira naqueles homens que queriam matar ele. Ele despertou uma ira sobre a vida do religioso. Se você, amados, que ouve a palavra profética, e eu digo porque eu era religioso, porque a palavra profética, quando via, me enfurecia. Se você se enfurece, é um grande sinal que você é um tremendo de um religioso. E a palavra dessa religião que tu vive não mudou nem a tua vida. E não vai mudar nada. E eu vou dizer, e você ainda vai ser um assassino. Porque você vai querer matar os homens que revelam o reino de Deus para a tua vida. Foi isso que fizeram, olha o que diz o versículo 51. Vamos olhar aqui no versículo 50. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas. Versículo 48, amados, eu amo esse texto. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvidos. Olha só, amados, ali, aquele jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, falando até do que os profetas tinham falado, e ele repete essa palavra para aquela turma que estava doido aqui no Amazonas. A gente usa uma expressão, né? Estava doido para guisar ele, né? Estava doido para guisar ele ali falando poderosamente, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Amados, ele continua falando, versículo 51, né? Ele continua falando: incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo, e assim vossos pais, e assim vós sois como vossos pais. Por isso é proibido aqui na casa paterna ter pais frios na fé, amém, amados? Ter pais que não obedecem à fé, ter pais que não instruem os seus filhos na cultura do reino de Deus, que não sentam com seus filhos para falar da palavra ou para trazer a vara da correção, porque a vara da infância e da juventude ainda continua sendo o cinto também, amados, amém? Então você precisa entrar e flagrar os seus filhos no celular. Tomar o celular é na hora, porque depois eles apagam o histórico. Você tem que andar na frente dos seus filhos, flagrar, tomou, viu o histórico de acesso. Se você virar as costas, eles apagam todo o histórico. Então você precisa ser um pai que não é negligenciador, amém, amados? E aqui, amados, esses homens que estavam aqui rejeitando a palavra, Estevão revelou que eles eram igualzinho os pais deles. Rejeitavam a palavra, eram incircuncisos de ouvido e viviam uma vida de religiosidade. Não compreendia o propósito eterno de Deus, não compreendia a palavra profética, não compreendia os mistérios do reino de Deus, não compreendia a fé emuná, não compreendia a palavra que liberta, amém, amados? Então é importante você compreender isso. A cultura da casa paterna, ela levanta uma geração que não tem medo de falar a cultura do reino de Deus, porque ele vive, amém, amados? Porque ele fala do que vive, e esse é o nosso desafio, e tem que ser um desafio prazeroso, nos deparar com situações que ainda não vivemos, e dizer, se a partir de hoje eu vivo, a partir de hoje eu vou viver. Não fazia, a partir de hoje eu faço. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor. Vocês estão meio. Glória a Deus. Que jovem espetacular, né, amados? Que jovem espetacular. Narrou todo o propósito eterno de Deus. Todos os homens de Deus, ele falou e citou todos.
em pouco tempo. Versículo 54. E ouvindo eles isto, aqui é o negócio, amados. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos para os problemas, não, fixando os olhos para quem estava rangindo os dentes contra ele, fixando os olhos para quem o queria matar, não, ele fixou os olhos aonde, amados? Para os céus, e ele viu algo espetacular. Você não tem responsabilidade com aquelas pessoas que não creem naquilo que Deus revelou para você enquanto palavra profética, amém, amados? Mas você tem responsabilidade para aquele que lhe revelou e aqueles que creem, amém? Aqueles que creem, aqueles que vibram, aqueles que celebram. E uma certa vez eu falando da minha paternidade lá no meio da obra, e aí um camarada ficou chateado e disse assim: rapaz, tu é muito, tu serve a Deus ou tu serve o teu pastor? Eu digo, eu sirvo os dois, porque o meu pastor é cheio de Deus, rapaz. Tu é um idólatra. Eu digo, se eu sou um idólatra, essa idolatria mudou a minha vida, e a idolatria que tu vive não mudou a tua vida. Tu vive numa desgraça de vida, rapaz. E ele ficou, e era meu funcionário, entendeu? Então, amados, nós precisamos compreender a autorização que Deus nos dá, amém? Nós precisamos compreender isso no Espírito. Diga assim comigo, a cultura da casa paterna nos ensina a manusear bem a palavra da verdade. Se você está aqui mais de 4 anos e não sabe manusear bem a palavra da verdade, você não compreendeu a cultura da casa paterna. Você não compreendeu a cultura do reino de Deus na sua vida. Você precisa treinar, amados. Você precisa buscar, você precisa se acordar. E você precisa ser faminto por isso. Não tem tempo? Tem sim. Tem. É você que não dá prioridade. É você que não dá prioridade. Amém? Tem ferramentas. Tem momentos. Amém? Então você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver isso, amados. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí começa um novo episódio da cultura do reino de Deus, que libertou a vida de Saulo também, amém, amados? Mas eu não vou falar sobre Saulo, eu vou me deter em Estevão, e eu vou me deter em Filipe, amém, amados? Então, amados, a cultura do reino de Deus, ela manifesta isso, e nós, como filhos dessa casa paterna, precisamos manifestar isso também, amém, amados? Hoje, 8 horas da manhã, a minha esposa estava visitando, levando a palavra do reino de Deus, amém, amados? Você precisa, não tem tempo sim. Você só não tem o Espírito de Deus, que está apagado. Mas quando ele está aceso dentro de você, por onde você passa, você sai falando do reino de Deus, você sai manifestando a palavra, e você sai ensinando, você sai instruindo, você sai ajudando, você sai manifestando, porque nós ouvimos ontem que a igreja do reino, ela vai além do que assistencialismo, né, amados? A igreja do reino de Deus, ela não é aquela igreja que traz uma palavra poética, porque as pessoas estão poetizando muito a vida cristã, a vida com Deus. A palavra do reino de Deus não é palavra poética, a palavra do reino de Deus é palavra profética, amém, amados? A palavra poética não muda, massageia ego, mas a palavra do reino, ela transforma, ela liberta, ela traz restauração, amém, amados? Quem tem a cultura da casa paterna vai fazer o que Estevão fez, porque Estevão veio da origem da cultura do reino de Deus, veio ensinado por homens cheios de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi batizado, foi autorizado, e ele estava aqui na lista dos 7 que iriam fazer a distribuição ali das cestas básicas e atender as viúvas e aquela turma toda que precisava. Mas eles também manifestavam a palavra de Deus, evangelismo, amém, amados? E aqui vem a história de Filipe, já no capítulo 8, a partir do versículo
26, você vai ver aí, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E aqui você vai ver um momento tremendo, amados. Filipe, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele trouxe algo poderoso para a vida de um homem que administrava uma riqueza tremenda. E esse eunuco, ele era administrador, e ele trazia ali nas suas mãos um desejo de conhecer a palavra profética, de entender pela palavra de Deus o que ali estava escrito. Você é um agente do reino de Deus, cheio da cultura do reino de Deus, para revelar os mistérios para aquelas pessoas que precisam, amém, amados? As pessoas já vão estar prontas para receber, você só precisa manifestar, você só precisa ali manifestar o que Deus quer que você manifeste, amém, amados? Glória a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 27, não vamos ler tudo, mas eu vou trazer um ponto aqui interessante, versículo 27, ele levantou-se e foi, ele ouviu a voz vamos botar a ler, vocês não leram não, e o anjo do Senhor falou a Filipe, e Filipe continuou assentado, ele levantou e ficou em pé, ele levantou e foi. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já falou no teu coração, amados? Depois que você recebeu a palavra, depois que você foi batizado, o Espírito Santo de Deus fala assim, amém, amados? E quantas vezes você ficou em dúvida, porque você não discerniu a voz do Espírito Santo, você achou que era a voz da sua alma, né? E ele levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, ele era um administrador dos tesouros dessa rainha, amados. Esse homem não era pouca coisa, não. Ele era de confiança. E essa mulher também, ela tinha e cria no Deus dos judeus. Ela entendia e ele obedecia a voz daquela senhora. E ele também queria obedecer a voz de Deus, amados. Ele queria entender. E era um momento estratégico. Deus vai te colocar em momentos estratégicos, amém? Quantos aqui querem estar em momentos estratégicos? Para Deus te usar, para Deus te levantar. Deus vai te colocar em momentos estratégicos, amém, amados? Deus vai te colocar em tempos estratégicos. Ano de 2020 é anos estratégicos. Deus vai colocar você em estratégias para você crescer, amém? Para você crescer na sua vida espiritual, para você crescer na sua vida financeira, para você crescer na sua vida de sacerdote, que você precisa sim, nós precisamos sim avançar nisso, amém, amados? Deus vai te colocar em momentos estratégicos, não fica que nem a linguagem dos amazonenses, né? Não fica se abestando por aí não, fica atento, porque Deus vai falar contigo, amém? Deus vai te colocar em momentos estratégicos. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O tempo todo esse homem sendo ministrado e ouvindo a voz de Filipe. E Filipe foi andando na direção do carro. Foi isso? Filipe foi andando na direção do carro? Filipe foi o quê? Ele correu na direção da voz de Deus, amém, amados? Ele correu na direção da voz que Deus tinha falado para ele. E esse é um tempo em que Deus vai desatar esse despertar o teu espírito, amém, amados? Será uma igreja vibrante, uma igreja que vai falar, uma igreja que vai celebrar, uma igreja que vai ouvir a voz e vai caminhar na direção, amém, amados? Não será mais solicitado para você evangelizar, porque você vai evangelizar, amém? Não será mais solicitado para você visitar, porque a sua agenda estará cheia de visitas. E você vai falar do reino de Deus. Você vai manifestar o reino de Deus. E quando a pessoa dizer assim, eu não consigo, você diz, olha para mim. Olha para mim. Eu consegui.
você vai conseguir, eu não posso, você pode, olha para mim, né, Eva? Amém, Eva? É isso, amados, precisamos correr. E versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes o que lê? Você será um agente do reino de Deus para fazer as pessoas entender o que ler, amém, amados? Entender o que está lendo na palavra de Deus, porque o nível de religiosidade está tão grande, que as pessoas leem a Bíblia, mas não entendem, leem a Bíblia, mas não extraem nada, não conseguem nem fazer no âmbito natural um aproveitamento de leitura, que isso é hábito de toda pessoa que lê, né? Toda pessoa que lê um livro, ela faz um aproveitamento de leitura à parte. Deus vai despertar o teu espírito para isso, amém, amados? Deus vai levantar os Filipes dessa geração, os Filipes dessa casa paterna, e ali ele revelou exatamente o que a palavra disse. E ali, para finalizar, e depois você lê o capítulo 8 todo na sua casa, vai ser poderoso. O que me resta agora? Simplesmente ser batizado, amém? Só faltava ele ser batizado. E aonde? De repente apareceu uma poça lá, não sei se estava lama, mas era uma poça de água. Ele disse assim: vai ser batizado agora. Desceu, se batizou, pulou no carro dele de novo e já estava ali cheio da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Amém, amados? E ali, versículo 32, e o lugar da escritura que lia este foi levado como ovelha para o matadouro. Isso era o que o eunuco estava lendo, né? O mordomo da rainha Candace estava lendo, exatamente nesse ponto do profeta Elias, onde ele diz, e o lugar da escritura que ele lia era este, versículo 32, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca, na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Diga eu. De si mesmo ou de algum outro. Então Filipe abriu a boca e começou nessa escritura e lhe anunciou a Jesus. Amém, amados? É isso que nós precisamos, amém, amados? Anunciar a Jesus. E foi isso que ele fez. Anunciou a Jesus e disse: esse homem que tu está lendo aí é Jesus. E anunciou ele, aquele homem, e ele foi liberto, amém, amados? Quantos aqui, nessa noite, precisam compreender que você precisará anunciar a Jesus? Fique de pé nessa hora e se posicione como Filipe se posicionou. Imediatamente ele se levantou e foi, e recebeu a palavra. Então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura, anunciou a Jesus, amém? Quantos aqui estão dispostos a anunciar a Jesus nesse ano? Então você precisa cumprir isso, porque no 7º dia é o dia em que Deus descansou de tudo. Você já foi instruído, é um start na sua vida. Teus olhos nessa hora e começa pelo princípio da oração. Começa a desenvolver a oração. Vamos, amados, celebre a palavra nesta hora em oração. Declare, e diga: Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós manifestamos agora a palavra que foi liberada. Declaramos, ó Deus, que todo espírito maligno que estava adormecido na minha vida, todo espírito que não estava ativado, Senhor Deus, seja ativado nesta hora, Senhor Deus. Assim como o espírito de Estevão foi ativado, assim como o espírito de Filipe foi ativado pela palavra profética, Senhor Deus, ativa, Senhor Deus, o espírito da tua igreja nesta noite, Pai. Jovens, homens, mulheres, ó Deus, que estão reunidos nesta noite, todo espírito maligno que travava toda enfermidade na alma, toda enfermidade, ó Deus, no espírito, toda escassez de espírito, ó Deus, remove agora, Pai. Ativa, Senhor Deus, o espírito da palavra profética, Pai, para que nós possamos, ó Deus, manifestar o teu reino nesta geração, Pai.